Fala, minha turma, beleza? Aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios de potências de I, tá? Antes de você ver esse vídeo, eu gostaria que vocês vissem um vídeo que eu tenho de potências de I, definição em exemplos, para a gente poder aproveitar melhor esse outro vídeo que eu vou passar agora, tá certo? Porque esse aqui são exemplos, tá? Por exemplo, então, né? É legal essa. Seja Z um número complexo 1 mais I na forma algébrica, tá certo? Determine Z ao quadrado, tá? Bom, Z ao quadrado, eu tenho o quê? Que Z é 1 mais I, então fica 1 mais Z ao quadrado. Então, 1 mais Z ao quadrado é o mesmo que multiplicar 1 mais I vezes 1 mais I. Ou então eu venho o quadrado primeiro, tá? Mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá certo? Bem, 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1 vezes I dá mais 2I, e aqui mais I ao quadrado. Pela potência de I, a gente sabe que I ao quadrado é igual a menos 1. Então eu tenho 1 com menos 1, eu posso cortar, sobra 2I. Tá certo? Vamos fazer o segundo exemplo, depois eu vou explicar que eles têm uma relação entre eles que eu gostaria de deixar bem claro com vocês. Bom, agora eu coloquei assim, ó, Z igual a menos 1 menos I, e vou jogar Z ao quadrado. Bom, menos 1 menos I ao quadrado. Aqui que eu uso o quadrado primeiro, eu vou usar sempre a regra do mais, tá? E depois do quarto exemplo eu vou explicar por quê. Tá certo? Quando eu utilizar só uma regra, por exemplo, a do mais, eu vou carregar o sinal comigo. Por exemplo, o quadrado primeiro, menos 1 ao quadrado, mais duas vezes menos 1 vezes menos I, mais o quadrado segundo, menos I ao quadrado. Tá certo? Aí eu tenho aqui, ó, menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos dá mais, então dá 2 vezes 1 vezes I dá mais 2I, e menos I ao quadrado fica mais I ao quadrado. Por quê? Porque o menos elevado a expoente par fica positivo, I ao quadrado. Quem que é I ao quadrado? É menos 1. Então eu corto, sobra 2I. Tá certo? Vamos fazer mais um então. 2 menos 2i. Tá? Vamos determinar Z ao quadrado. Então tenho 2 menos 2i ao quadrado. Vai ficar o quadrado primeiro, 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes menos 2i, mais menos 2i ao quadrado. Tá? Bem, aqui eu tenho que 2 ao quadrado é 4. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8i. Com sinal mais com menos dá menos 8i. E aqui menos com expoente par fica positivo, fica 4i ao quadrado. I ao quadrado eu sei que é menos 1. Então eu corto 4 com menos 4, sobra menos 8i. Tá? E agora, para a gente conseguir tirar uma conclusão, eu botei aqui, ó, Z igual a menos 4 mais 4i. Para a gente determinar aqui, ó, menos 4 mais 4i ao quadrado, eu tenho o quadrado primeiro menos 4, mais 2 vezes menos 4 vezes 4i, mais o quadrado do segundo, 4i ao quadrado. Aí eu tenho menos 4, expoente par, menos 4 com expoente par fica mais 4 ao quadrado dá 16, aqui fica mais com menos dá menos, com menos dá menos, então fica menos 8 vezes 4, 32i, e aqui fica mais 16 ao quadrado. Eu sei que ao quadrado é menos 1, tá? E eu vou cortar, vai sobrar menos 32i. Bom, algumas considerações interessantes. Eu usei sempre a regra do mais, e não usei a regra do menos, mas eu carreguei o sinal de cada um. Ok. Porque muita gente confunde, por exemplo, 1 mais i no primeiro exemplo, fico mais duas vezes primeiro pelo segundo. Menos 1 menos i, eu tenho muito aluno que já confundiu e usou a regra do menos. E no final aqui, ó, fica mais 2i igual ao de cima. Então teria que usar a regra do mais. Agora, quando eu tenho 2 menos 2i, eu tenho aqui, ó, menos 8i. Eu usaria a regra do menos. E menos 4 mais 4i, eu também usaria a regra do menos. Então, se vocês querem uma regra, eu posso falar o seguinte: sinais iguais, 1 mais i, mais e mais, eu uso a regra do mais. Menos e menos, eu uso a regra do mais, sinais iguais. Sinais diferentes, ó, mais 2 com menos 2, é a regra do menos. Menos 4 com mais 4, regra do menos. Tá certo? Tá.
Por que eu fiz esse tipo de exercício? Primeiro é para explicar esse negócio de mais ou menos 2 vezes por segundo. E segundo, para falar que eu tenho aqui, ó, se o número complexo é da forma A mais BI, eu tenho A e B iguais, ó, 1 e 1, menos 1 com menos 1i, tá? 2 com menos 2i, aqui eles não são iguais, eles são opostos, né? 2 e menos 2. Eu tenho, por exemplo, com menos 4 e 4, são opostos também, tá? Mas eles são iguais, mas opostos, iguais em valor numérico e opostos em sinal, né? Então aqui, ó, menos 4 e 4. Então toda vez que A for igual a B, independente do sinal, opostos ou não, o meu resultado sempre vai ser, quando eu elevo ao quadrado, o número imaginário puro. Isso é muito importante para resolver certo tipo de exercício, tá? Então essa é a conclusão que eu queria chegar. Que se eu tenho Z igual a mais BI com A e B elementos dos números reais, tá? E seja A igual a B, ou A igual a menos B, ou menos A igual a B, ou seja, opostos, tá? O número complexo, quando elevamos ao quadrado, teremos sempre um número imaginário puro como resposta. Tá certo? É isso que a gente pode tirar essa conclusão aqui. Tá? Para quê? Para resolver certo tipo de exercício. Por exemplo, 1 menos i elevado a 200. Como é que eu vou fazer isso aqui? Né? Eu não posso simplesmente pegar 200, dividir por 4, que é a potência de i, e elevar isso aqui ao resto. Né? Porque não é o i puro, é 1 menos i. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu faço assim, ó, um artifício para a gente poder resolver. 1 menos i elevado ao quadrado. Como é que vai ficar aqui? Como A é igual a B, no caso A é igual a menos B, dá no mesmo, que está elevado ao quadrado primeiro, menos 2 vezes por segundo, mais o quadrado segundo, que vai ficar I ao quadrado, que é menos 1, aí então A sempre anula, né? Então fica menos 2i. Tá certo? Aí eu pego, coloco 1 menos i elevado a 200, é o mesmo que eu colocar 1 menos i elevado ao quadrado, e dos 200, se eu tirei aqui o quadrado, eu elevo a 100. Né? Isso é matemática fundamental. Então agora, o que eu tenho aqui? 1 menos i elevado ao quadrado, eu já vi que é quanto? Menos 2i. Eu coloco aqui. E aqui, né? Vou ficar bem pausado. É menos 1. Tá? Vou escrever aqui, ó. Menos 1 elevado a 100. 2 elevado a 100 e i elevado a 100. Né? Ok? No primeiro caso aqui, menos 1 expoente par é 1. 2 elevado a 100 é 2 elevado a 100. Agora sim, ó, i elevado a 100, o que eu faço? Pego o 100, divido por 4, dá 25 e o resto é 0. Né? Então o que eu faço aqui? I elevado a 0. Né? Eu só elevo ao resto. I elevado a 0 é 1, então a resposta é 2 elevado a 100. Porque i é quarta, no primeiro vídeo que eu fiz, vocês reparem que a quarta é 1. Aí a quarta elevada a 25, que para dar 100 como expoente. E a quarta é 1 elevada a 25, então é 1 de qualquer forma. Então, essa parte inteira, eu só pego a resposta elevando o resto. Quando é apenas o i, tá, gente? Bem, entendeu como é que é o artifício para resolver o exercício? Por exemplo, fazendo mais um, tá? Calcule o valor da expressão, o número complexo z, y igual a 1 mais i elevado a 48 menos 1 mais i elevado a 49. Bem, o artifício é colocar 1 mais i elevado ao quadrado. Aqui está 49, então é melhor que eu separe. Né? Se eu estou separando, vou elevar 48 vezes elevado a 1. Repete a base, somos expoentes, vai dar o 49. Agora, né, para esse tipo de exercício, eu tenho aqui 1 mais i elevado a 48 menos 1 mais i elevado a 48 vezes 1 mais i. Eu posso colocar 1 mais i elevado a 48 em evidência. Retirando do primeiro aqui sobra 1. E aqui sobra quanto? Menos 1 mais i. Tá certo? Então agora, eu tenho 1 mais i elevado a 48, eu tenho 1 menos 1, corta. Tá certo? 1 com menos 1. E sobra menos i ali. Então agora eu vou usar o artifício. 1 mais i elevado a 48, eu posso falar que é 1 mais i elevado ao quadrado elevado a 24. Porque se eu multiplicar dá os 48. Vezes o que sobrou 1 menos i. Tá? Bom, 1 mais i ao quadrado vai me dar quanto? 2i. Não é isso? O quadrado primeiro, 1
mais 2i, mais i ao quadrado, que é menos 1. Eu sempre vou cortar com o primeiro 1 e sobra 2i. Então vai ficar 2i elevado a 24 vezes menos i, que já estou carregando de cá, tá? Então agora eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 24 vezes i elevado a 24 vezes menos i. 24 é múltiplo de 4, é o mesmo que eu escrever 2 elevado a 0, não é o resto? Que vai dar, né? 24 dividido por 4 dá 6, e o resto é 0, então é só levar o resto, vezes menos i. Todo número elevado a 0 é 1, então fica 2 elevado a 24 vezes menos i, menos 2 elevado a 24i. Tá certo? Resolvido. Bem, existe outra forma? Existe, porque esse é um trabalho que a gente está fazendo de potências de i, resolvendo alguns exercícios com isso, que no modo onde nós não conseguimos, elevando ao quadrado ou até ao cubo, a quarta, ter um número imaginário puro ou só um número real, que não vai acontecer, tá? Nós temos que usar a forma, eu vou dizer assim, oficial, entre aspas, tá? Porque isso aqui também eu posso falar que é oficial, tá certo? Que eu posso resolver o exercício de potenciação utilizando a primeira fórmula de Abraham de Moivre, tá? Ok? E ele resolve qualquer tipo de exercício, tá? Sendo desta forma ou de qualquer outra. Por exemplo, se eu tiver aqui que o z é igual a raiz de 3 mais 2 raiz de 5i, ele resolve. Tá certo? Quando A for diferente de B. Aí, quando A for diferente de B, né, muito menos oposto, aí eu tenho que usar a primeira fórmula da potenciação. Tá certo? Quando A for igual a B, opostos ou não, aí eu posso fazer dessa forma também. Tá? E também posso usar a fórmula de Abraham de Moivre. Tá ok, gente? Então, esta é a parte de potências de i. E também no canal eu tenho um vídeo, tá, explicando como é que utiliza, tá, a fórmula da potenciação para resolver qualquer tipo de exercício de números complexos. De potências de número complexo. Bom, gente, se gostou, dá uma curtida aí, obrigado. Entendeu? Espero que vocês assistam os outros vídeos que estão no canal também. Tá certo? E até o próximo vídeo. Um abraço para todos.